Olá, muito boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira. Quarta-feira de futebol, hein? Futebol no Campeonato Brasileiro. Tivemos um jogo atrasado, né, que foi realizado hoje lá na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético venceu o Grêmio 2-1. Vamos falar sobre esse jogo. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur e com o Alex. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tivemos um bom jogo lá na Arena MRV, especialmente o primeiro tempo, né? Foi mais divertido do que o primeiro, mas um bom jogo para uma quarta-feira de único jogo isolado da Série A. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. O primeiro tempo foi bom jogo de assistir, tanto pelos acertos ofensivos dos times, mas como pelos desequilíbrios defensivos que os dois lados tinham. Isso acabou proporcionando muitas chances de gol. As duas equipes tentavam pressionar quase que individualmente, acabavam permitindo duelos mano a mano defensivos e os defensores acabavam com dificuldade de controlar os atacantes, que muitas vezes ganharam esses duelos, e isso foi gerando as situações de gol, as chances de gol e alguns dos gols marcados. O jogo, não dá para dizer que a vitória do Atlético seja um absurdo, mas o Grêmio também criou e poderia ter... Teve um momento no primeiro tempo, inclusive, que podia ter conseguido vantagem no placar. Mas, no todo, o jogo chamou atenção pela capacidade de criação ofensiva, pelos desequilíbrios defensivos. O segundo tempo um pouco mais travado. O Atlético vem defender um pouco mais atrás, o Grêmio fica com a bola, tem mais volume, mas não chega a criar uma quantidade de chances que justificassem àquela altura empatar o jogo, não. Mas foi um jogo de bastante chance de gol. Em termos de classificação, não muda muita coisa, né? O Atlético vai a 40 pontos, está em nono lugar. O Grêmio permanece com 35 na 11ª posição. Vamos começar a falar aqui sobre o jogo da noite. Jogo atrasado, né? Da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. A gente vai colocar os melhores momentos na tela para vocês, com alguns lances que dá para a gente discutir, né, em relação à arbitragem, por exemplo, o pênalti marcado a favor do Atlético em cima do Hulk. Aí um chutaço do Denilson, uma grande defesa. Do Matheus Mendes. Do Matheus Mendes, uma defesaça, pegou Denilson na veia com a canhota, né, que não é a melhor dele. E o Grêmio conseguiu fazer um bom primeiro tempo, apesar da derrota parcial, né? Como você dizia, né, Mansur? Foi. Então, o jogo era muito marcado por... tem aí o Gemerson correndo atrás do Hulk, uma perda de bola do Grêmio no campo ofensivo, né? Isso, o lance do pênalti, que é um dos lances que dá para discutir, né? O Hulk aproveita que tem um contato embaixo e também valoriza esse contato. Eu confesso que na primeira vez que eu vi o lance, eu falei, é pênalti. Depois vendo, eu achei que o lance tá no limite ali da interpretação, né? O Hulk dá uma valorizada. Na Premier League não seria marcado, né? Mas aqui no Brasil... Eu diria que o lance que na Premier League a decisão do campo não seria mudada. Não, isso não. Né? Ela não teria uma interferência para mudança de marcação. Eu acho que está no limite da interpretação. Eu acho que o Hulk forçou a queda. Mas normal, a queda a gente acaba forçando quando você está atacando, se o zagueiro, né, o defensor, ele dá alguma brecha. Agora, o contato embaixo existe no pé. Eu acho que o contato existe. Enfim, o fato é que o lance, a gente viu o Gemerson tendo que correr atrás do Hulk, porque muitas vezes a perda de bola de um lado e de outro, o Atlético também se desequilibrou muitas vezes na perda da bola defensivamente, assumindo alguns riscos. E acabou se expondo. E o jogo acaba... de novo, olha esse lance. Mais uma das vezes em que o Atlético, na perda da bola, permitia que o Grêmio escapasse. Aí é o lance do Aravena que escapa às costas e faz o gol. A gente tinha visto gol, antes... Que finalização, né? A imagem anterior era o Luiz Flávio olhando no VAR o lance do gol do Brett White, que a bola toca no braço dele, e o gol, aí não tem discussão sobre intenção ou não, ele é o autor do gol. Enfim, mas o fato é que o jogo era muito aberto, e isso propiciava chances de gol. O segundo gol do Atlético vai acontecer após um movimento muito interessante que o Atlético passou a fazer, que era ter um homem a mais atacando a linha defensiva do Grêmio para tentar gerar algum tipo de superioridade, que foi o movimento do Fausto Vera. A gente vai ver daqui a pouco, depois a gente vai ver até melhor no analisador tático. Está aí mais uma defesa do Matheus Mendes, que fez um primeiro tempo muito bom. Como ele começou a ter o Igor tendo que correr atrás pelo lado esquerdo desse setor pelo setor de lado esquerdo de ataque do Atlético, para tentar fazer essa marcação, aí você já tem o Edenilson fechando quase como um quinto homem defensivo. O Fausto Vera começa a se aproximar da linha de ataque. Desse lance ele atrai o Rodrigo Eli e gera o espaço por onde o Hulk faz o bonito passe
para o Daverson fazer o 2-1. O Atlético, nesse momento, já tinha recuperado o controle do jogo. E aí o segundo tempo vai mudar um pouco de cara, né? O Atlético vem defender um pouco mais atrás, o Grêmio tem um pouco mais de dificuldade de criar, embora tenha mais posse, tenha mais volume, mas não consegue mais alterar o placar. O Daverson fez mais um bonito gol, né? E belo como movimento, personagem, né, Alex? Foi criado por ele próprio. Eu acho que tira um pouco da percepção do bom jogador que ele é. Né? Hoje ele faz um movimento nesse gol, um movimento muito inteligente. O Hulk, um cara fora de série, também enxerga o movimento feito pelo Daverson. Ele sai na frente do goleiro e com um toque de categoria ele faz mais um gol com a camisa do Atlético. Mas acho que o fator externo do Daverson ali, o pacote Daverson acabou não fazendo bem para ele. Eu tenho a impressão de que não fez bem para ele, porque ele é um jogador que é subvalorizado, porque ele é muito bom jogador, mas o folclore ao redor dele talvez tire um pouco do que ele é capaz de fazer como jogador. Então, mas se for ver, eu acho que ele teve uma bela carreira ainda, né, Felipe? Essa oportunidade que veio com o Atlético acabou pegando o que ele já tinha feito no Palmeiras, mas no Palmeiras eu acho que sendo ainda mais... num período um pouco mais, não é conturbado, ali ele estava, acho que mais malucão ainda, vamos dizer, né, cara? E a hora que ele chega no Cuiabá, ele se encontra de uma maneira que ele se potencializa ainda mais, assim, o atleta ele tem um pouco disso, de tão à vontade que ele ficou, ele acabou realmente marcando uma época importante, assim, no Cuiabá, e hoje no Atlético você vê rapidamente ele se encontrando, né? Para todo time que tem um 9 desse sentido, que é corajoso, o cara já tem muita certeza do que ele vai fazer, então ele tem uma personalidade muito grande. É um baita de um finalizador, então ele traz realmente coisas positivas que não pode ficar só nesse pacote, a questão do folclórico, não, que isso tem que ficar de lado, eu concordo contigo. E o movimento que ele faz, cara, a bola no pé de um jogador do nível do Hulk, é só você dar essa opção. E você vê que o time dele, para não entrar impedido num movimento curto, é o que possibilita. E depois a finalização com o pé direito, que não é o pé bom dele, tirando do goleiro, mostra toda essa qualidade. E a hora que ele começa a fazer gol, agora que ele fica à vontade, tem o Davis folclórico. E isso faz parte. Entrou em campo hoje também. Não tem jeito. Vai mostrar. E o torcedor adora enquanto tá dando resultado, tá fazendo gol no Brasil, é uma maravilha. Só que ele sabe muito bem, ele sempre demonstrou muito bem o nível de importância sobre essa responsabilidade que ele tem como atleta. Já fez as coisas mais erradas que ele podia fazer, de mais jovem, só que hoje em dia eu acho que ele é um jogador importante, que ele marca uma época assim, dessa passagem dele no Brasil, que o pessoal vai acabar lembrando dele. Vamos mostrar imagens do Daverson, né, do jogo de hoje ainda, né? A gente está falando da parte mais folclórica. Primeiro ele provocando o Marquezinho ali, ó, dentro da pequena área, dedo em riste ali, olha lá, o Marquezinho vai, isso não dá um encontrão, o Daverson faz um papelão ali, né? Simulando uma agressão. Tem muita coisa legal no Daverson em campo. Ele às vezes dá entrevistas legais, com boas mensagens, ele é um ótimo centroavante, excelente. Agora ele não sempre elogiado pelos companheiros, pela qualidade dele como amigo, como parceiro, como um bom cara também, de vestiário. Exato, e como bom jogador que ele é. Isso. Ele é um centroavante muito bom. Agora, não dá para ele ser tratado como uma vítima desse folclore. Não. Porque em muitos aspectos ele provoca com atitudes que não são legais. Claro. Assim, essa simulação ela é um exagero, é teatral, é um exagero. E o exagero faz ele perder, de repente, a razão daquilo que ele conseguiu, que faz parte do jogo. Eu vou te irritar, eu vou tentar tirar do sério, a mão veio no rosto dele, ele poderia mostrar de uma outra maneira. E por vezes ele vai ser vítima. Aí a imagem ele aplaudindo o Marquezinho, olhando pro Marquezinho. Por vezes ele vai sofrer faltas de verdade e vai ter árbitro que não vai acreditar, né? Por causa dessa conduta. Enfim, agora, eu não gosto de rotular alguém, né? São atletas, são seres humanos. Ninguém deve cobrar que um ser humano seja perfeito. Todos nós temos as nossas imperfeições. Apenas comentando, esse tipo de atitude não é legal e muitas outras atitudes do Daverson são bacanas e o futebol dele, em muitos aspectos, é elogiável. Isso aí é uma faceta da personalidade dele, da conduta dele em campo, que não é bacana. Mas que atrapalha a carreira dele. Atrapalha, porque ajuda a folclorizar. Isso, porque assim, enquanto ele está longe, não é no seu time, quando não faz algo que prejudique o seu clube ali, todo mundo acha engraçado, é o Davinho e não sei o quê. E ele é uma figuraça. Já entrevistei o Daverson algumas vezes. Ele é muito gente boa, é um cara legal, é um cara leve. Só que essas coisas que ele faz ali no campo, né,
ou quando ele sai rolando no chão, simula uma falta, uma agressão. Isso acontece diversas vezes, ou aconteceu diversas vezes na carreira dele. Isso atrapalha o bom jogador que ele é. Isso é uma conduta antiesportiva, né? Uma tentativa de engano. Não é legal dentro do Aquela esporte. questão dos excessos. E outra coisa, para ele que comete isso em muitos momentos, a responsabilidade para ele entregar resultado é ainda maior. Porque se ele não entrega, realmente fica uma imagem ainda, eu acho que pior. E o Daverson não é à toa, né? Um cara que fez gol em Barcelona, fez gol no Real Madrid, teve anos de sucesso na Espanha, nunca jogou num grande clube lá, mas jogando em clubes médios e pequenos lá, sempre teve uma carreira muito respeitável no futebol espanhol. Chegou aqui, fez 2 gols de títulos do Palmeiras. Isso. Né? Ele marca o gol do título brasileiro em São Januário, né? Em que o lance que o William Bigode se machuca, né? Se lesiona. Libertadores. E ele faz o gol e o gol contra o Flamengo, né? Isso, Libertadores de no gol do Andreas Pereira, né? Libertadores Andreas Pereira 21, perde a bola. 21. É isso. Então são 2 gols históricos. Minha memória não é ruim, mas até que eu lembrei, hein? Foi bem. Eu falei que minha memória não é ruim, não. Eu falei minha memória é ruim, mas até que eu lembrei. Então assim, é um cara que tem uma bela de uma carreira, mas que poderia ser melhor valorizado caso o comportamento o ajudasse um pouco mais, né? Com essas muitas vezes fanfarronices aí que ele provoca. Quando se coloca em análise o Daverson, por vezes se fala mais do personagem do que do jogador, porque a percepção das pessoas começa a ter essas duas faces dele concorrendo por atenção. Vem sempre algo educacional por trás, que é o seguinte, é de você entender os limites que o atleta ele pode ter entre ser o que ele quiser ser, né? Entre esse atleta que o Daverson ele acaba correspondendo, que a gente já viu alguns, de repente, ao longo do tempo. E para os novos jogadores, os jovens, às vezes a gente fala assim, eu não quero ser exemplo. Tá bom, ninguém às vezes precisa ser auto-exemplo, mas de alguma maneira você sempre é. Você tem filho, e os meninos que vêm depois, por que não você deixar algo de falar, poxa vida, eu já fiz isso, mas eu consegui encontrar um outro caminho. Só que também tem um negócio com essa autoconfiança dele, quando está no momento bom desse jeito, aí o cara, de repente, acha que pode fazer tudo mesmo, que está tudo bonito, que todo mundo acha lindo, porém, tudo no futebol tem volta. O retorno, às vezes, nem sempre é bom. E ele, falando do lado bom, né, dele dentro de campo, acho que ele tem colocado uma pulga atrás da orelha grande ali no Milito, né? Porque ele está se impondo. Inclusive na ausência do Bernard, como uma solução que está deixando o Hulk circular um pouco mais por trás. Para a Copa do Brasil não dá, né? Ele não pode participar das semifinais do jogo. Mas Libertadores é outra conversa. Libertadores ele está à disposição. Se você imaginar vira uma opção para começar, né? Que o Atlético costuma atacar com 5 homens na frente, né? O Scarpa vai ser quase sempre o jogador aberto na direita. Pelo lado esquerdo vai ser o Arana em circunstâncias normais, quando o Milito tiver todo mundo. Paulinho e Hulk, mais um por dentro. E no lugar de ter o Hulk como 9, Paulinho e mais um meia por trás, pode ser eventualmente o Rubens com o Paulinho meia pela direita, já teve outras tentativas, né? Pode ser o Daverson como esse 9, Hulk e Paulinho por trás, como foi hoje. Isso. Né? Fazendo essa dupla de meias. E o Hulk, é impressionante também a qualidade técnica, a capacidade do Hulk de se adaptar a diferentes papéis. Incrível. No Atlético é impressionante. Ele, como 9, como um desses meias por trás, jogou aberto boa parte do jogo contra o Fluminense, jogou bem. É impressionante o que ele faz. Que bom, que gostoso. A bola dele hoje no lance do segundo gol é incrível. Que gostoso poder ver ele realmente aqui esse tempo, que muita gente ficava, a seleção, jogava lá fora. E para poder realmente ver o nível, que não é à toa que ele construiu como carreira. Isso. Né? Vamos ouvir então o Reinaldo, jogador do Grêmio, falando sobre o Daverson. E esse ficou bravo, hein? Tema que a gente estava discutindo aqui, houve uma discussão entre Reinaldo e Daverson lá em algum momento, e o Reinaldo agora fala sobre o centroavante do Atlético. Exatamente a confusão ali com o Daverson. Você não acha que pode ter caído na provocação do Daverson e acarretado uma suspensão para o Granal? Não, eu dentro de campo, eu sempre vou proteger os meus. E ele estava acusando nossos jogadores de uma coisa que os nossos jogadores não fizeram. E eu só estava falando para ele respeitar mais no jogo, porque uma hora ele virou a cara, outra hora ele deu chute no vácuo, pedalou. Por que ele não fez isso quando estava 0 a 0, quando estava 1 a 1? É fácil quando está ganhando ele fazer isso. E sempre quando tem um moleque jogando igual o Igor, eu sempre vou proteger ele, porque no lance ali que o Igor fez a cobertura, ele tentou chutar o Igor, eu vi, aí depois o Igor olhou para ele, para que isso, fazer isso, e ele ainda foi lá e ficou olhando o número
da camisa do moleque, sabe? Tentando menosprezar o moleque. Isso eu vendo, eu nunca vou aceitar, porque é o meu companheiro e ainda o moleque que tá subindo, pra que fazer isso? Eu, no futebol, eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. É um cara experiente, o moleque que tá começando. O Davidson é um cara experiente, já passou por várias equipes. O moleque está começando agora no Grêmio. O moleque pode ser um dia, pode ser maior do que ele. E eu tenho certeza que o Serrote vai ser maior do que ele, porque é um menino que trabalha bem. E sempre dentro de campo vou estar protegendo os meus companheiros, principalmente os meninos da base. Obrigada. De que forma você pode ajudar o elenco a conquistar os 3 pontos? Porque é um jogo muito importante. Tá aí o Reinaldo falando sobre o comportamento, né, do Daverson aí, que ele é provocativo, né? Ele irrita o adversário, principalmente você vai jogar, você já sabe. É. Aí você pega nesse ponto, você tá perdendo o jogo. E algumas coisas, assim, não é que o futebol é chato por causa de ter uma carretilha, de ter um drible, de ter nada, mas que naturalmente essa questão de quando você passa a ganhar o jogo por um gol, não é aquele amasso, não é nada. Aí você começa a fazer algumas coisas que não tem necessidade. Se faz em progressão é uma coisa, mas você faz já é para irritar. Mas é para irritar que passa um pouco desse ponto ético que a gente fala entre atletas, que tem como se fosse uma mão na cara, como se fosse algumas coisas que é importante você manter. Pois falando ainda sobre o jogo e o futuro, né, o Grêmio já está meio tranquilo no campeonato, né? A pontuação não indica que ele está 100% livre do rebaixamento, mas a pontuação que ele atingiu e até as atuações do Grêmio aí nos últimos jogos não dão indicação nenhuma de que o Grêmio vá ficar muito tempo nessa luta em glória aí contra o rebaixamento. Hoje o Grêmio é o 11º Tem questão de muito colocado, tempo que não tem tempo mesmo. E colocou bastante gente entre ele, o que ele tem e a zona do rebaixamento. É isso, eu acho que mais do que a diferença em pontos para a zona de rebaixamento é a quantidade de times que ele coloca entre ele e a 17ª posição, que dão algum nível de tranquilidade. A preocupação é assim, o Grêmio, quando você olha um jogo como o de hoje, ele enfrenta um time difícil, fora de casa, e o que fica claro é que ele tem talento, uma quantidade de talento que resolve jogos e que muitos dos times que competem ali, ou alguns deles, que competem pela permanência, não tem. Isso é um ponto favorável ao Grêmio. O Grêmio cria chances de gol, o Grêmio pode ganhar partidas. A questão é o que vem imediatamente, né? Que é um Grenal, que sempre tem um peso. Sim. Se você pega os próximos 4 jogos do Grêmio, primeiro é um Grenal como visitante, isso sempre tem um peso. Depois ele tem um jogo em tese mais palatável contra o Atlético Goianiense como mandante, mas aí ele sai 2 vezes contra o Fluminense, que vive também uma necessidade e hoje está a 5 pontos do Grêmio, e contra o Palmeiras, que está disputando o título. Se as coisas não andam bem nessa sequência, você pode ligar de novo um certo alerta já numa reta final. Acho que é o mais provável que ele, mesmo que ele não consiga um resultado bom contra o Inter, ele vencer o jogo contra o Atlético Goianiense, ir a 38 pontos e ganhar ali definitivamente um certo conforto. Acho difícil que o Grêmio volte a passar um sufoco no campeonato, mas era importante pelo menos um ponto hoje, teria dado um pouquinho mais de tranquilidade, e o Grêmio até teve as ocasiões do jogo para isso. Não foi um domínio absoluto, um amasso do Atlético Mineiro, que também não é um resultado absurdo a vitória do Atlético. O jogo foi equilibrado, teve chances dos dois lados. Os dois times hoje, eles estão sendo assim no ano, eu acho. Eles têm bons ataques e tem uma certa exposição. Porque a hora que o Atlético, você vê, ele tenta marcar, parece que ele não consegue marcar bem e jogar ao mesmo tempo, assim, de construir. Sempre com cobertor curto. E o Grêmio é a mesma coisa. Ele segue nesse padrão de ataque, às vezes nem sempre fazendo todos os gols que cria e que constrói, só que está tomando sempre 1, 2 gols. Isso aí é muito difícil para você fazer resultados. Também acredito que o Grêmio não vai passar esse sufoco, mas é sempre ruim você ficar nessa página. Sim. E ainda mais falando de novo, tudo que aconteceu, que o torcedor tem sim, acho que se juntar para poder apoiar. Vem Grenal agora, que é um negócio que paira para bem ou para muito mal, de repente, essa questão que você nunca sabe o que vai acontecer nesse ponto de equilíbrio, mas essa forma de jogar, ele precisa de resultado, queira ou não é uma pontuação que deixa qualquer time ali, assim, confortável, de saber, eu vou escapar, sim, mas é ruim ficar nessa página. É ruim. Deixa eu mostrar alguns lances para vocês aí do jogo, né, lances que chamam a atenção a respeito da arbitragem, né, para começar, o pênalti marcado sobre o Hulk. A gente vai ver o lance aí e estava ouvindo o Mansur falar, eu tive a mesma impressão da que teve o Mansur. Eu achei no primeiro momento, eu achei pênalti.
Mas depois a gente vai ver que o Hulk joga a perna direita para cima. Isso, como ele joga aqui, né, pra proteger, né? Isso. Ele joga a perna lá pra proteger agora, ó. Mas o pé direito do Gemerson dá uma... Mas não tem um toque outra no imagem? pé direito do Gemerson, no pé direito do Hulk, né? Tem outra imagem ali mais de frente, porque ele parece que fica encoberto. Esse pé que você tá falando... Agora, peraí, nesse lance, ó, nesse Na momento hora que ele apoia o pé lá, Agora, né? ó. Mas ali já tá caindo. É mais em cima, mas... Essa câmera deixa mais na dúvida ainda. Olha lá, ele vem e ele protege a bola. Joelho Sim, não me parece suficiente para derrubar o Hulk. Mas a partir do contato ele valoriza e cai. E aí eu acho que fica no limite da interpretação. Nem todo contato é pênalti, né? Claro, Esse que é o lance, né? E Porque esse não ele me procura, parece. é normal, né? Você tá pra diante da bola, eu vou proteger, ainda mais ele forte dentro da área. A hora que ele faz isso com a perna para proteger, na passada normal ele pega assim o joelho na perna dele. Aí foi a interpretação. E o Hulk reclama o tempo inteiro, né? Mas para não mudar o roteiro, pouco antes desse lance ele havia reclamado bastante com o Luiz Flávio de Oliveira a respeito de um lance e tal. E aí a consequência foi esse pênalti, né? O VAR, como tem feito já nas últimas rodadas, né? O VAR tem entrado menos. Né? Nos jogos, tem mantido mais a decisão de campo. E foi assim hoje, né? Também acho que não era um lance para VAR, né? Já que foi marcado ali. A não ser que ficasse claro que não teve nenhum contato. Eu acho que não foi pênalti, mas também acho que não é um lance para o VAR. Eu acho que tem uma valorizada do Hulk. Tem uma bela valorizada do Hulk. E depois, um outro lance, né? O gol anulado do Grêmio. A bola toca no braço do Bright White. A imagem não é super clara, né? Assim, mas me pareceu o suficiente. Me pareceu o suficiente. Foi a impressão que eu tive também. O Bright White vai, domina, tem um toque ali, acho que também tem um toque no peito, a bola mas a bola acaba resvalando, né? E a bola dá uma diferença de rotação na hora do toque. E ali me pareceu que houve realmente... A questão que fica sobre esse lance, né, é sobre o lance ser muito claro do toque. A imagem, ela é flagrante, ela é inequívoca de que houve o toque no braço. Para mim, essa imagem aí é o bastante para anular o gol. Essa é melhor, né? Mas ainda assim tem um toque no peito. Tem um toque, mas dá um impulso na bola. Ela pega meio assim, Ela pega aqui nesse ponto, que também é no limite que o PC fala da questão do ombro, então não é fácil. Não é fácil. De ver assim, eu falo a questão da altura, mas... Dá toda a pinta de que bateu no braço, né? Mas não é fácil, não. Acho que o lance do Hulk... Aliás, são dois lances difíceis. Difícil. Né? Mas na hora enquanto estava a transmissão acontecendo e a imagem da checagem do Luiz Flávio no VAR sendo mostrada pra gente, eu falei, vai anular. Vai anular. E me deu a convicção de que o toque aconteceu. A impressão é de que o toque acontece, né? Não é uma imagem super clara, mas a impressão que dá é que realmente a bola toca no braço do Bright White e o gol assim não tem jeito, precisa ser anulado, porque foi ele quem marcou o gol, né?